Graça e paz, irmãos, uma alegria poder retornar aos lares da Primeira Igreja Batista da Freguesia e ser revisto pelos irmãos. É sempre um prazer a este meio de semana, quando podemos parar as nossas atividades seculares, semanais, para, no entorno da palavra, estudarmos as nossas doutrinas. Espero que o irmão esteja tendo uma boa semana, uma semana alegre. Continuo, irmãos, apelando para que o irmão que ainda não veio, está ausente dos cultos de sua igreja ao longo desse tempo de pandemia. Estou, claro, me referindo àqueles que não corram risco em estar aqui. Venha à sua igreja, participe dos cultos. Estamos tendo culto presencial todos os domingos às 10h30 da manhã. E estamos estudando a possibilidade de voltar também aos nossos cultos vespertinos, possivelmente às 18 horas, dominicalmente. Não deixe de participar, irmãos. A sua igreja precisa da sua presença e você precisa da presença da sua igreja na sua vida, no seu contexto espiritual. Nós nos aquecemos uns aos outros espiritualmente e é, portanto, muito importante a sua presença entre nós. Continue orando, irmãos, em favor dos membros de nossa igreja que estão acometidos de enfermidades, várias enfermidades. Os irmãos podem acessar a Secretaria da Igreja. A irmã Cristiane, que está atendendo agora na Secretaria da Igreja, terá muito prazer em informar o irmão a relação de nomes de irmãos que estão necessitando de orações por saúde, por estudos, por trabalho, por preocupações várias. Então, não deixe de entrar em contato e participar dessa grande corrente de oração. A propósito, falando de oração, informo aos irmãos que toda quarta-feira, especialmente informamos às irmãs, que toda quarta-feira, às 16 horas, das 16 às 17 horas, as Déboras estão reunidas no templo, estão orando pelos filhos. O slogan deste grupo de irmãs é Mães de joelhos e filhos de pé. Esteja aqui, irmãos, orando por sua família, especialmente por seus filhos e filhas, nesse tempo tão difícil de criarmos, de educarmos os nossos filhos, os nossos netos. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos pelo privilégio que temos de, como igreja, pararmos as nossas atividades seculares em meio da semana, neste horário, para estarmos reunidos como igreja na tua presença, buscando o teu trono de graça. Pai, estamos colocando diante de ti o pedido, os anseios, as dificuldades dos teus servos e servas, membros desta igreja. Pedimos, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, acamados. Pedimos em favor, ó Pai, o conforto para aquelas famílias que estão enlutadas. Pedimos, ó Pai, o socorro com o cuidado médico ou com o milagre realizado por Ti na recuperação da saúde daqueles que estão enfermos. Também, ó Pai, estamos preocupados com os nossos filhos. Continue, Senhor, dando-nos sabedoria para conduzi-los em segurança nesse tempo tão difícil de pandemia física e pandemia espiritual. Pai querido, nós suplicamos que estejas nos conduzindo na direção deste grupo pertencente ao teu reino. Dá, Senhor, sabedoria ao teu servo. Dê sabedoria, Senhor, à equipe que trabalha com o teu servo, para que possamos conduzir, conforme é desejo do teu coração, este grupo que se identifica como membros da Primeira Igreja Batista da Freguesia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, continuo
insistindo, esqueci de falar há pouco, que os irmãos não se olvidem de estarem buscando a sua vacinação, né? Você que não tem medo de injeção, deve buscar dentro do programa da Secretaria de Saúde a data, o calendário oferecido pela Secretaria de Saúde, os locais de vacinação para se vacinar, se proteger contra esse vírus. E nós estamos esperançosos de que com a vacinação possamos voltar mais ou menos ao tempo de normalidade, especialmente na realização dos cultos e nas atividades da igreja, aquelas que estão paradas, cessaram. Nós estamos com saudade do coral da igreja, saudade de ouvir os irmãos e rever os irmãos cantando no coral da igreja. É uma das organizações que cessou suas funções, suas atividades. Estamos ansiosos para rever as nossas crianças correndo no pátio da igreja. E isso será possível, muito provavelmente, após a proteção que as vacinas poderão proporcionar. Irmãos, vamos ao estudo de hoje. Encerramos na semana passada o estudo sobre a Trindade. Falamos sobre a Trindade divina e concluímos na semana passada falando sobre o Espírito Santo. Se você perdeu, não perdeu de tudo. Pode acessar, está gravado, pode acessar o nosso canal no YouTube e acompanhar os estudos, tanto o estudo completo da Trindade, quanto especificamente aquele sobre o Espírito Santo da semana passada. Vamos iniciar hoje, irmãos, um novo foco em nosso estudo doutrinário. Estaremos focando o mundo espiritual, os anjos, a origem e natureza dos anjos. Nós estaremos falando sobre os anjos. Há muita riqueza de informações neste tópico de nossa doutrina, e dentro da sequência estaremos falando sobre os anjos bons, os anjos maus, e naturalmente falando sobre os anjos maus, teremos que pontuar a origem do mal, a questão da queda dos anjos e, consequentemente, como consequência, né, a queda dos homens. Mas vamos ao texto para o estudo de hoje. Nós estaremos lendo em Neemias, capítulo 9, versículo 6. Salmo 33, versículo 6. Jó 38, versículo 47. E Colossenses 1, 16. Eu citei os textos, você tem aí projetado em sua tela, e você poderá, então, ler com tranquilidade o texto em casa. Mas eu vou ler o texto por completo, porque, na sequência, ele dá um sentido de redação satisfatório para o nosso estudo nesta oportunidade. Só tu és Senhor. Tu fizeste os céus, criastes os céus dos céus, com todos os seres que lá estão, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que neles há. E tu os conservas vivos, e os anjos celestes te adoram. Pela tua palavra, Senhor, foram feitos os céus, e pelo sopro do teu Espírito os seres celestes foram criados. Onde estavas tu, ó homem, quando o Senhor fundava a terra? Diga-me, quero saber. Respondas se tens inteligência. Quando os anjos, juntos e alegres, cantavam e todos os seres criados por Deus rejubilavam, onde estavas tu? Porque todas as coisas foram criadas a partir dele, e tudo que há nos céus e na terra, as coisas e seres vivos, visíveis e invisíveis,
tudo foi criado por Ele e para Ele. Irmãos, sempre houve, há e haverá por parte dos seres humanos interesse, curiosidade por conhecer os mistérios do mundo espiritual. A humanidade está mergulhada em especulações, tentando obter respostas às indagações que a preocupam. Apesar de muitos dos autores cinematográficos dizerem não acreditar em Deus, não acreditar no Criador, não acreditar nas coisas espirituais, mas estamos observando as telas dos cinemas e as telas de nossas televisões sendo invadidas por uma enxurrada de filmes relacionados a anjos e seres extraterrestres, especulações tentando obter resposta às indagações que preocupam a humanidade. Existe um mundo espiritual? Indaga-se. O céu e o inferno são lugares reais ou fictícios? Pergunta-se. De onde viemos? Qual a nossa origem? Iremos para algum lugar depois dessa vida ou tudo termina aqui? Outra indagação inquietante. Existem seres espirituais? Anjos e demônios são reais? São perguntas que estão aí, no dia a dia. Estas são perguntas também muito comuns dentro do gabinete pastoral, algumas feitas por crentes e pessoas que estudam a Bíblia. E responder a estas e outras questões é do que nos temos ocupado nos últimos estudos ministrados aqui desta cátedra em nossa igreja. Hoje, como disse há pouco, iniciamos uma sequência de estudos focando o mundo espiritual, a origem e natureza dos seres angelicais. Vamos colocar o foco inicialmente na doutrina da criação, muito rapidamente, porque eu tenho falado disso nos cultos dominicais pela manhã, e vou apenas fazer um link com o que já temos informado aos irmãos e, muito provavelmente, provocando alguns irmãos que nos estão acompanhando. A criação de tudo e de todos os seres. Todos os seres vivos, irmãos. Todos os seres vivos. Anjos, homens, animais, vegetais. Tudo teve origem e é resultado da vontade direta e de um planejamento do ser eterno, Deus, o Criador de todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 11, a parte B. A doutrina da criação é a base, o alicerce da nossa fé. Doutrina daquilo que cremos pela Bíblia. Crer que o Senhor criou, por sua poderosa palavra, tudo que existe, que vemos, que não vemos, mas cremos existir, é a base para crermos nas demais revelações que permeia toda a Bíblia. Se não crermos, e falamos sobre isso bastante no culto dominical pela manhã, se não crermos em Gênesis e na doutrina bíblica da salvação, da criação, não poderemos acreditar, crer, aceitar a doutrina da salvação e a doutrina relativa à vida eterna, à nossa morada eterna com Deus. A doutrina da criação estabelece o fato de que Deus é o Criador de todas as coisas, que todas as coisas estão sujeitas a Ele, pertencem a Ele. Esta é a informação
bíblica, a única fonte confiável de informação. Pois a Bíblia, irmãos, como cremos, é a própria revelação divina, a própria palavra de Deus, e nela cremos pela fé. Hebreus 11, 3. A Bíblia revela que Deus, que é triuno, é o autor da criação. Gênesis 1:1, Isaías 40, versículo 2. O apóstolo Paulo destaca que foi ato do Senhor Jesus. Todas as coisas foram feitas, foram criadas por Ele, para Ele, mas que tudo pertence a Deus, o Pai. 1 Coríntios 8, 6 e Colossenses 1, 15 e 17. Os textos sagrados, irmãos, informam que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade divina, também participou ativamente da criação. Gênesis 1, 2, Jó 26, 13, Salmo 140, versículo 30, Isaías 40, 12, 13. Existem outros textos, claro, além destes que estou citando, textos que mostram a perfeita harmonia participativa das três pessoas da Trindade na criação do universo, dos mundos material e espiritual e dos seres vivos. A expressão hebraica Bereshit, encontrada no primeiro versículo do primeiro capítulo do livro da Bíblia, o Gênesis, revela que todos os mundos, todas as coisas que vemos e sabemos existir, e aquelas que não vemos e até não sabemos que existam, tiveram um início, um princípio, um começo. A expressão no princípio, encontrada no primeiro parágrafo da Bíblia, revela que toda a criação teve um início. Os mundos físicos, material e invisível e espiritual tiveram um princípio. Salmo 90, 2, Salmo 102, 25. Uma afirmação comumente usada pelos crentes, por aqueles que creem na Bíblia, é que os mundos, o universo, a Terra, foi criado do nada e que por causa, o que causa a discussão e especulação pelo paradoxo com a lógica científica humana, dizer que o mundo surgiu do nada. Muitos têm dificuldade em crer nisso. É bom que, a bem da verdade, se esclareça que essa frase, criar do nada, não é encontrada na Bíblia. Entende-se pelo que está revelado em Gênesis 1:1, que Deus não fez surgir a Terra, o universo, os mundos, de nenhuma matéria pré-existência. Daí a ideia dele ter criado do nada. Mas o que inúmeros textos bíblicos explicam é que Deus fez surgir todas as coisas pela palavra do seu poder. Salmo 102, 25. Então, Deus fez criar todas as coisas dele mesmo. Dele mesmo. A origem de todas as coisas, portanto, é Deus. Um resumo do que temos estudado nos sermãos dominicais pela manhã e que usei como introdução para o estudo agora sobre o mundo espiritual. Logicamente, entendendo que este mundo espiritual de que estaremos falando agora surgiu de Deus, foi criado por Deus e dentro daquele programa de criação lá no início de todas as coisas. Vamos falar então dos anjos. Os anjos são seres reais, irmãos, mas imateriais. A Bíblia demonstra a realidade da existência dos anjos através de várias manifestações deles na vida e na história da humanidade. A Bíblia descreve anjos agindo e interagindo na vida humana e diz que eles foram separados para agirem em favor daqueles que herdam a salvação e ainda estão por aqui. Hebreus
1:14, numa referência a nós, os salvos, os crentes. Percebemos pela leitura do texto sagrado que os anjos testemunharam o ato divino na construção do universo físico, na formação da nossa galáxia, na elaboração do nosso sistema solar, e acompanharam jubilosos os 6 dias da criação do nosso planeta. Jó, capítulo 38, versículos 4-7. Confiram lá. Nesse texto, Deus, num diálogo com Jó, pergunta-lhe onde Jó estava. Quando ele, Deus, criava o universo e a terra, e os anjos testemunhavam com alegria e júbilo os seus feitos e o glorificavam por aquilo que ele estava realizando. A Bíblia cita a presença angelical na entrega da lei mosaica ao povo hebreu para que essa servisse de parâmetro comportamental para o povo na realização do querer divino. Ela menciona a presença angelical no nascimento, vida, morte, ressurreição, a ascensão do Senhor Jesus. Relata as ações angélicas na história da igreja, nos livramentos espetaculares dos apóstolos e faz inúmeras referências à atuação desses seres celestes na vida daqueles que são filhos do Deus Altíssimo. Vocês podem conferir essas informações referenciais nos textos que está aparecendo aí. Gênesis 3:19, Atos 7, versículo 53, Atos 1:10, Salmo 91:11, Hebreus 1:27, 2:2 e Lucas 2:13. A Bíblia também descreve, irmãos, a participação ativa desses seres, os anjos, nos acontecimentos escatológicos do nosso porvir, previsto para o fim dos tempos, na vinda de Jesus e dia do juízo final. Mateus 26:53, 24:31, 2 Tessalonicenses 1:7, Apocalipse 1:8 e capítulo 20, versículo 1. A Bíblia revela a existência de 2 categorias, 2 tipos angelicais, os anjos bons e os anjos maus. Essa última, popularmente chamada de demônio. Esses seres, os anjos maus, popularmente chamados de demônios. A Bíblia é clara ao revelar que os anjos foram criados no mesmo nível, no mesmo padrão de igualdade, no mesmo patamar, justos, puros, santos e bons. Deus não os fez anjos bons e anjos maus. Ele criou anjos bons. A origem dos anjos é o próprio ser divino. Então não poderia sair do ser divino anjos maus. Então, os anjos oriundos do Senhor, criados pelo Senhor, anjos bons. Entretanto, por terem sido criados como seres morais, seres dotados com poder de escolha, segundo o desejo de cada um, com liberdade de ações pessoais próprias, com livre-arbítrio. Alguns desses seres, pelas escolhas que fizeram, pecaram e perderam a condição de serem chamados de bons e tornaram-se anjos do mal, segundo Pedro 2:4. A queda de 1/3 dos anjos se deu quando um querubim, o mais belo, o mais excelente dos seres angelicais, se envaideceu e permitiu-se desejar ocupar o lugar em igualdade ou até acima do Criador e receber honra e glória divina, só devida a Deus. E então gerou em si a maldade, o pecado, o mal, arrastando com ele em sua desdita os seres que serviram aos seus propósitos
de rebeldia e rebelião. A Bíblia, na literatura do Novo Testamento, diz que esses anjos não vigiaram, não guardaram o status de serem bons e tiveram que deixar a habitação dos anjos para habitarem na escuridão e vastidão dos cosmos. Judas, versículo 6. O querubim excelente, o anjo de luz, que na literatura latina recebe a denominação de Lúcifer, é agora teologicamente chamado de diabo e Satanás. E os anjos que o acompanharam no desastroso levante são identificados como demônios. Vamos observar uma outra curiosidade sobre os anjos. É impossível, irmãos, se determinar numericamente a quantidade de anjos existentes. E é indiscutível que o número desses seres seja considerado incalculável. Mas é certo que o número existente hoje é o mesmo desses seres no dia em que, há milênios atrás, na eternidade, em nosso passado, foram criados por Deus. Anjos, meus irmãos, não procriam. Anjos não envelhecem. Anjos não desaparecem. Anjos são eternos a partir do momento em que vieram à existência pela soberana vontade de Deus. Eles existem hoje, quantitativamente, quantos foram criados, e existirão pelos séculos eternos, tais como foram criados. Outro detalhe sobre os anjos. Os anjos são seres superiores a nós humanos em força, bondade e poder. Podem conferir lá, Salmo 8 e Hebreus 2, versículos 6 e 7. Eles só fazem coisas estritamente em cumprimento à ordem do Criador, por restrita obediência e submissão pessoal a Deus. Eles são puros, são santos, são perfeitos, são exatos. E assim permanecerão por toda a eternidade, por opção própria. Por serem espíritos oriundos do Criador de todo o universo, fogo, calor, água, frio, não os incomodam, não os consomem, não os impedem a ação. Eles são incontamináveis, indestrutíveis e estão imunes às forças físicas da natureza no universo. Os anjos existem para cumprirem os propósitos de Deus, para executarem as ordens divinas que eles obedecem sem restrições. Salmo 103, versículo 20. Os anjos são espíritos com personalidade, são inteligentes, possuem vontade, querer pessoal e exercem atividades específicas designadas para cada um pelo Criador. O salmista Davi registrou que os anjos são magnificamente poderosos, uma expressão interessante. As inúmeras referências aos anjos na Bíblia sempre aludem suas atividades servindo ao Criador. Eles foram criados para louvor, adoração e serviço. Os anjos são servos, agentes de Deus, que trabalham para Deus e com Deus, na manutenção
e condução desse imenso universo. Para os anjos, não existe trabalho grande ou pequeno, fácil ou difícil. Tudo é serviço a Deus. E por isso, de acordo com sua natureza, feitos com perfeição e esmero, eles trabalham no mesmo sentido, com muita perfeição e muito esmero. E o trabalho deles é sempre importante, seja desviando um meteorito de se chocar com o planeta, evitando uma tragédia, ou ajudando e livrando um crente de tropeçar em uma pedra, cair e se ferir, pois a eles é dada a ordem até para evitar que nós, humanos, tropecemos e caiamos. Leia o Salmo 91, é um salmo interessante para vocês entenderem este último parágrafo citado pelo pastor. A Bíblia chama os anjos de espíritos administradores. Indica que eles cuidam do nosso bem-estar, do bem-estar daqueles que servem a Deus. Eles não cuidam do bem-estar de todo mundo, eles cuidam do bem-estar daqueles que servem a Deus. Em vários textos bíblicos, eles são citados como protegendo, conduzindo, facilitando a vida dos servos de Deus. Podemos citar exemplos como Elias, Eliseu, Daniel, Pedro, Paulo, e etc, etc. E essas referências que acabo de citar, para vocês conhecerem o histórico, leiam lá em 1 Reis 19, 5 a 7, 2 Reis 6, 14 a 17, Daniel 6, 22, Atos 27, 23 a 25. Eu poderia incluir aí nessa relação Jonanias. E aí não tem citação bíblica, mas você pode vir no gabinete ouvir as minhas histórias de livramento, em que tenho perfeita convicção de que foram os anjos aqueles que estiveram ali, cuidando naquele momento daquela situação que eu vivi. O fato de não vermos fisicamente, a não ser que eles queiram se tornar perceptíveis, não anula a evidência e a realidade da atuação e trabalho que os anjos executam a nosso favor. O autor da carta aos Hebreus chega a aconselhar que não nos esqueçamos, não descuidemos da hospitalidade, porque por ela alguns crentes, sem saber, hospedam anjos. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Queridos, paramos por aqui, por enquanto. Na próxima semana, nós continuaremos focando a questão dos anjos, e eu vou estar, na próxima semana, mostrando para vocês as várias categorias de anjos. Há uma espécie de hierarquia. Não pense em hierarquia no sentido militar, nem no sentido empresarial, mas há uma espécie de hierarquia que coordena, que organiza as ações dos anjos, e a gente percebe isso aí pelas designações angélicas, querubins, serafins, etc. E nós estaremos, na próxima semana, falando sobre isso, mostrando a vocês sobre essas categorias angélicas e o que elas fazem, como fazem, etc. Vamos avançar por aí, e um pouco à frente nós estaremos também falando sobre os anjos maus e como eles surgiram, a atuação dele, e depois voltamos a falar dos anjos bons para encerrar, e muito provavelmente estaremos lá no final de tudo falando sobre os anjos bons na ação escatológica ao final dos tempos. Que Deus abençoe a todos. Oremos ao Senhor. Eu vou convidar a Eunice para orar. Ela está aqui. Vem cá, Eunice. Venha orar conosco nessa oportunidade. Eunice está aqui no gabinete, acompanhando o estudo que estamos fazendo, e ela encerra, então, nessa oportunidade, orando ao Senhor. Uma oportunidade dos irmãos, né, que
não estão podendo vir à igreja, reverem a Eunice e ouvir a sua voz. Ora, Eunice, encerrando, e eu encerro com a bênção apostólica. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que tu tens concedido, Senhor Deus, do teu povo, ó Deus, e estamos aguardando em ti, Senhor, qual é a vontade de Deus para esse momento, Senhor. Nós te pedimos que não deixe o teu povo fracassar, Senhor, mas que nós possamos estar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Te agradecemos pelo pastor que está pregando, te pedimos as bênçãos, ó Deus, para o teu povo aqui na terra. Nesse momento tão difícil, Senhor Deus, que nós estamos encontrando, nós te pedimos misericórdia, Senhor, misericórdia para nós. E nós vamos, Senhor Deus, caminhar na tua presença, ó Pai. Não vamos desanimar, mas vamos, ó Deus, prosseguir em frente, sempre em frente, como a tua palavra nos ensina. Te pedimos pelo povo que ouviu a tua palavra, toca nesses corações, Senhor, e naqueles que ainda não te conhecem. Nós te pedimos, ó Pai, essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, seja com toda essa congregação, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Oi, gente, o Panorama Bíblico de hoje vai falar do livro de Gênesis, né? Gênesis significa começo, início, origem, né? Então, o autor do livro de Gênesis foi Moisés, né? Teve a revelação de Deus ali para descrever toda a criação do universo e o propósito de Deus para a humanidade. Então, o livro ele traz assim um resumo da revelação de Deus no período dos patriarcas, conta ali com uma história, né, com um processo histórico de mais de 6.000 anos, né? Fala da criação do universo, dos seres humanos, dos seres vivos, né, como um todo, da multiplicação das civilizações, da maldade, do pecado, da queda do homem, né, através do pecado, né, ao recomeço através de Noé e do dilúvio, né, a formação da nação de Israel. Então, em Gênesis, a gente consegue ver, né, a revelação de Deus para o propósito que ele tinha para a criação. Ele mostra ali o seu cuidado, o seu amor por nós e o desejo que ele tem de ter uma relação íntima, né, com os seres humanos. Mas por amor, né, nunca por obrigação. Esse foi o desejo de Deus revelado ali no livro de Gênesis, né? O livro trata ali do pecado que separou o homem de Deus, das consequências, né, da morte espiritual do ser humano, a eternidade com ou sem Deus, né, o plano de restauração dessa relação, né, que foi cumprido ali em Jesus. Então, após a criação, narra ali a história dos patriarcas, os heróis da fé, né, que Deus escolheu para a formação da nação de Israel, como Abraão, Isaac, Jacó, né, e seus descendentes como José. Então, que essa leitura possa abençoar a sua vida.